Ó bacharelonilo do bairro Alô do Bamba. Olá, seja bem-vindo. É um prazer enorme ter você participando comigo deste projeto. Como você bem sabe, o podcast Jack Aló é o nosso espaço para poder falar um pouco mais sobre candomblé de uma maneira diferente, uma maneira mais livre, leve e descontraída. Nos nossos bate-papos anteriores, nós fizemos um apanhado ali sobre os valores, as responsabilidades, sobre as funções do Ogã dentro do candomblé. E para fazer parte do ciclo de entrevistas que eu estou realizando nesta temporada, é com enorme prazer que hoje eu apresento a vocês uma entrevista feita com o Ogã Lucas Opalabê. E com muita sinceridade, simplicidade e humildade, o Ogã Lucas nos dá uma visão de alguém que atravessou mais de 40 anos de vivência dentro do candomblé. Se você quer entender um pouco mais da complexidade do que é vivenciar o candomblé, eu recomendo que você escute essa entrevista até o final. E depois, me traga dúvidas, sugestões ou críticas, e para isso você pode usar qualquer um dos meus canais nas redes sociais. Não deixe de seguir o podcast Jack Aló no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e no Twitter. A sua participação é de extrema importância e é exatamente com ela que nós poderemos desenvolver novos temas, novas conversas, novas entrevistas, montar novos materiais e trazer um pouco mais de informação sobre o candomblé, não só para as pessoas iniciadas, mas também para os leigos, para as pessoas que são simpatizantes, para aquelas pessoas que nada sabem sobre o candomblé e que podem vir a ter uma visão um pouco diferente sobre aquilo que eles acham. E agora, depois de toda essa explanação, eu passo a palavra para você, meu irmão Lucas, e te pergunto, quem é o Ogã Lucas? Quem é o Lucas? As pessoas querem saber. Conta pra gente. Quem é o Lucas? Bom, meu nome é Lucas Barbosa, Ogã Lucas de Obaloaê, tenho o título, em cargo no Ilê Maruqueitu, Axé Oxum de Opalabê, postos que eu ganhei com 10 anos de idade, na casa do Ilê Axé, o Bauru, eu sou Ogã Lejô, e eu tenho uma irmã minha, carnal, que é Lorixá, na Baixada, e eu tenho o título lá de Babaebé. Fui iniciado em 76 pela mão da minha amada e idolatrada Lorixá e a Juju de Oxum, filha carnal do São Manuel Cerqueira de Amorim, que todos conhecem, meu avô Nezinho de Ogum. É um prazer enorme ter a oportunidade de fazer essa entrevista, e eu gostaria de começar pedindo para que você falasse um pouquinho de como era o candomblé no seu tempo, no tempo que você foi iniciado. Falo pra você o candomblé que eu conheci lá atrás, era o candomblé chita, de chitão, de saias estampadas, às vezes de murim, entendeu? Usadê, a maioria, ele era confeccionado no papelão e coberto com pano. Era rústico, né, irmão? Aquele candomblé que eu conheci lá atrás, era o candomblé que você ia de ônibus, você atravessava o mundo para ver um candomblé, chegava lá, o candomblé acontecendo, a comida servida no candomblé era durante o rum do orixá. Quando o orixá saía, adentrava o salão para tomar um rum, o pessoal já tinha os pratinhos antigamente de alumínio, entendeu? Que nem pratinho de bolo, que o pessoal ali servia um pouquinho do arroz. Quando a casa estava melhorzinha, era uma maionese, era um pedaço do frango, do bode, dourou. Todo mundo comia ali, comunhava, e quando acabava aquele rum, todo mundo já tinha comido, o sono ia embora e acabava o candomblé. Então, acredito que aquele candomblé era um candomblé, não falando mal do candomblé hoje, mas o candomblé lá era mais humilde, era mais pé no chão. Hoje você vai no candomblé, se o pai de santo não tiver um uísque para botar na mesa, uma mesa para fazer, aquela casa o nego fala que tá no agambê, que o pai de santo não tem axé. E o axé tá dentro da pessoa, da fé. Eu vi gente ser curada dentro do candomblé, eu vi gente largar o vício dentro do candomblé, presenciei. Então existiu o que, irmão? Era mais comprometimento, não com
a vaidade. Veja bem, não estou falando do candomblé, mal do candomblé de hoje, mas era mais comprometimento com a fé. O candomblé curava pessoas. Então, o que ocorre? Hoje, graças a Deus, o tempo passou, se adaptou o candomblé com a tecnologia, porque é preciso. Cada tempo que passa, há uma evolução. O candomblé nosso não foi o candomblé que a minha mãe conheceu, não foi o candomblé que o mais velho que a minha mãe conheceu, não foi o candomblé do tempo de mãe menininha, de mãe Nilzete, e assim vai mudando tempo ao tempo, né? Há as modificações, é necessário, mas eu acredito que não pode perder a essência, entendeu? Antes, uma coisa que eu vejo hoje no candomblé, a pessoa faz o santo, fica doido para tomar 7 anos para virar pai de santo. Pai de santo não é o do IG, pai de santo é dom. Você ser um babalorixá, você tem que ter nascido com aquele dom, entendeu? Nem todo mundo que toma 7 anos se torna Yalorixá, babalorixá. Conheci vários ebomes antigos que tinha saber que até muitos, pai de santo e mãe de santo, mas não teve o dom de ser pai de santo e mãe de santo. E auxiliavam esse pai de santo e a mãe de santo por ser um ebome e saber conduzir tal obrigação. Então é que nem nós falamos hoje. É cada um dentro do seu, vamos supor assim, popularmente do seu quadrado. Igualmente no Ogã. O Ogã antes não tinha especialidade de ser Ogã tal. O Ogã tinha que saber tocar tabaco, tinha que saber tirar um couro de um bicho, tinha que saber destrinchar um bode, tinha que saber até dançar. Tem muitos Ogã que dançam, velho, que se ajuda a dar um perfuré, entendeu? O Ogã do nosso tempo, não falando mal, era o que ia antes, não é o que ia na hora do candomblé. Bonita, ajeitada e perfumada para fazer o candomblé. Não, o Ogã ia lá para pegar folha, o Ogã ia lá para pôr ração para os bichos que estavam lá pro Orô, e existia mais comprometimento, entendeu? Eu posso dizer que eu sou muito privilegiado, porque nessa minha trajetória, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter um aprendizado um pouco maior, mais abrangente, talvez, não só com você, mas com outras pessoas também, outros Ogãs, principalmente os Ogãs do tempo do meu pai, né? E eu sou muito feliz em relembrar algumas conversas que eu tive com você, principalmente, né? Já que estamos conversando agora, tendo esse diálogo, esse bate-papo, essa entrevista, né? E me lembro muito bem de algumas conversas, né? Alguns papos que a gente teve sobre algumas coisas que se modificaram, coisas que foram se perdendo com o tempo, né? Então eu gostaria de pedir para você, Lucas, para me falar um pouquinho, né, sobre principalmente essa parte de sala, do candomblé, da festividade, né? Algumas coisas aí que talvez nós tenhamos visto modificar-se ao longo dos anos e que de repente talvez não tenha sido tão bom, talvez algo que pudesse ter se mantido, né, ao longo do tempo, principalmente nessa parte de respeito, de valores, de educação do candomblé em si. Então, se você puder falar um pouquinho, né, sobre esse aspecto da sala, do Ogã de sala, daquela pessoa responsável por estar ali, ó, cuidando da disciplina do barracão, eu acho que vai ser muito salutar para o pessoal que está nos ouvindo. Na tese do Ogã de sala que eu comentei com você, naquele tempo os Ogã de sala seriam os senhores que empunhavam respeito e disciplina no ambiente. Então, ele era responsável pela manutenção e era responsável pelo decorrer do candomblé para que tudo ocorresse da melhor forma. Que até na fala do meu tio Jorge, que o Ogã, ele é postura, ele é o senhor do candomblé. Depois do pai de santo, quem é responsável por uma casa de candomblé são os Ogã. Os Ogã são os braços, a perna e os olhos do pai de santo. Porque há momento que o pai de santo, ele incorpora o orixá. A matéria dele está ausente naquele momento. Quem assume aquela situação são os próprios Ogã conduzindo o axé à casa.
Eu acredito que essa função de sala, né, é uma coisa importante não só para um Ogan que seja determinado para executar esse tipo de função, mas para todos os Ogãs, né? Para que ali talvez o bom andamento religioso, né, a conservação da disciplina, da educação, dos valores, do respeito dentro da festa de Candomblé, dentro das obrigações, dentro do dia a dia de um terreiro de Candomblé, né, eu acredito que isso é de extrema importância e pode ser que a gente tenha vivenciado aí ao longo dos anos uma mudança nisso tudo, né? Não sei se benéfica, maléfica, não tenho talvez gabarito para opinar de maneira mais profunda sobre isso, né? Mas eu gostaria de entender, né? Gostaria que você desse uma visão, né? Um pouco mais abrangente aí a sua visão, sua opinião a respeito dessas mudanças que a gente tem visto aí no comportamento dos Ogãs, né? Ao longo dos anos, né? Eu sou muito mais novo, mas eu presenciei, vivenciei algumas coisas e tenho percebido mudanças do meu tempo para cá, né? Então eu imagino que do seu tempo para o meu tempo e para o tempo de hoje, talvez muitas outras mudanças tenham ocorrido aí. E é lógico, né, que você tem uma percepção, tem uma opinião e talvez seja importante passar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, né, para que elas possam entender um pouco desse dinamismo que veio ocorrendo ao longo dos anos. Quando eu me confirmei, não tinha essa ganância que existe hoje. Hoje o cara quer, primeira coisa, aprender tocar rum. Antigamente o conhecimento vinha gradativamente. Você não sobe na escada pelo último degrau, você tem que pisar no primeiro degrau primeiro. E você não conta 1 milhão se você não contar o número 1 primeiro. Então, naquele tempo, havia o quê? Um aprendizado de você estar presente, porque o candomblé não é ouvir fita, não é ouvir CD, não é você abrir uma página na internet e ver sobre um assunto. O candomblé ele é vivenciado, entendeu? Eu costumo falar que o candomblé é uma faculdade na qual o quê? Tem matéria que você foi naquela aula e eu faltei, você absorveu, mas teve aula que eu fui e você não foi e eu absorvi. Então, a conexão faz completar um corpo, entendeu? O primeiro instrumento que um Ogã naquele tempo tinha por obrigação dominar e conhecer era o Gã. Hoje eu vejo o candomblé, desculpa falar para você, os caras menosprezar o Gã, que nem já ocorreu comigo, de oferecer um Gã para a pessoa pegar e sair de lado, porque falar, não, eu toco o rum, não toco o Gã. Mal sabe ele que o maestro do candomblé é o Gã, entendeu? Você faz candomblé, você conheceu, através de você até que você estava do meu lado. Na primeira vez que eu fui na casa do Xumaré, o Ogã que tinha lá, que Deus o tem em bom lugar, o Gã Cidinho, que ele tocava alvorada sozinho no Gã, entendeu? Então o que acontece? Hoje, a ganância de querer saber, eles querem pular etapas, na qual nós aprendemos e fomos criados seguindo etapas, olhando o nosso mais velho. Então, você, antes, quando você aprendia uma cantiga, ou aprendia um sassai, você valorizava aquilo. Hoje você abre uma pasta aí, tem 100, 200 sassai, 300 cantigas, entendeu? Só que você tem que vivenciar a história do seu axé. Não adianta você aprender cantiga do axé, axé A, axé B, axé C e não saber a sua origem, a sua raiz do axé que é da sua casa. Entendeu? Então, o que acontece hoje, o que está se perdendo muito é a direção. Tem cara que ele canta 1000 cantigas, mas ele não sabe qual hora aquela cantiga é, se pode cantar. Tem cantiga que você não pode cantar à noite, entendeu? Tem cantiga que você é colocada no momento errado,
Você deixa o santo, tipo, não vou falar inquisilado, agitado. Tem cantiga que você acalma o santo, entendeu? Não querendo eu ser o, o professor, porque eu sou um eterno aprendiz nessa matéria referente ao nosso amado Candomblé, que é a nossa religião, a qual eu amo muito e respeito muito. O cara que conhece o Gá, ele conhece todos os ritmos de dentro do Candomblé. Se o cara não toca o Gá, o cara não conhece ritmo, não sabe, entendeu? Identificar qual é o ritmo de tal cantiga. Por isso que o cara tem que tocar o Gá, para ele ter o ouvido apurado e ser conhecedor dos ritmos do Candomblé, entendeu? O Ogã é o maestro do Candomblé. Sim, eu acredito muito nisso que você falou agora, né? E eu acho que é de extrema importância que, principalmente nas bases, né, no começo do aprendizado, que o Ogan tenha boas referências, né? Para que ele possa passar por todas essas etapas de aprendizado de uma maneira proveitosa, né? Para que ele possa ir galgando degrau a degrau aí, e crescendo, evoluindo, entendendo como funciona essa estrutura nossa do Candomblé, né? E podendo chegar a um ponto no qual ele vai passar esse aprendizado para outras pessoas, né? Perfeito, ô Leandro. Veja assim, você tem o seu pai. Daí você, por obrigação, uma hora você tem que chegar no seu pai perguntando do seu avô. Ô pai, como é que era o avô? Nessa história vai chegar no bisavô. Então existe o quê? Hierarquia. O candomblé é uma hierarquia. Não se faz candomblé quem nasceu ontem e fala que tá fazendo candomblé, porque esse candomblé é que nem a finada mãe Estela falava, cantiga que o novo canta, o velho já cantou, entendeu? Então, nós temos que ter direção que você vê que você vai numa casa de candomblé, é bonita, é legal, mas o pessoal daquela casa tem que ter comprometimento com a nave mãe, que é a ligação, porque quando poucos conhecem, mas quando você lá reverencia um Exá no padeiro, você está reverenciando a história do seu ancestral, que trouxe tudo aquilo até hoje, porque hoje você vê o que, irmão? É bonito o candomblé, é legal, mas lá atrás, os nossos antepassados sofreu opressão, foi preso, apanhou, passou por humilhação para trazer o candomblé onde que nós estamos hoje. Se existe algum ajo hoje, muitas pessoas chorou para nós estar cantando algum ajo no barracão hoje. E isso é uma coisa que não pode ser esquecida, entendeu? E nós temos que deixar um pouco a vaidade e voltar mais para a essência. Na minha concepção, irmão, entenda bem, eu tenho meu ponto de vista, eu não falo que eu sou dono da verdade, até porque eu não sou mesmo, entendeu? Mas eu tenho a minha concepção e meu jeito de pensar, correto? Então, todas essas pessoas que eu conheci e tive o prazer de conviver um pouquinho, sempre eles exaltaram, entendeu? Os antigos. Hoje você vê um monte de sabedoria de candomblé, mas se você procurar, mas você conviveu com quem? Pra você ter tanta história para contar? Porque hoje existem situações, irmão, que eu já participei, de pessoas de pessoas que já partiram e pela idade biológica da pessoa, não tem como, porque quando aquela pessoa partiu, essa pessoa não era nem viva ainda, entendeu? Então, porque, infelizmente, é vaidade. Estamos esquecendo da humildade. Se o candomblé é jocô, né? É abaixar, é cunle, é ajoelhar, então nós temos que mais se ajoelhar e se abaixar, porque quem não senta para aprender não pode ficar em pé para ensinar. Que nem na sua vez, você vê, referente a cânticos. Tem cânticos em um lugar, o orixá entrando no barracão. Já tem cânticos que é para esse orixá, entendeu? Evoluindo em um. Já tem cânticos que é para esse orixá se despedir, entendeu? E tem cântico que num certo axé é para um determinado ato, e para outro axé já é para outro determinado ato, entendeu? Porque cada família tem a sua direção. Vamos supor, eu crio minha família aqui, eu ensino para o meu filho que não pode entrar em casa com sapato, para deixar o sapato lá de fora. Já tem casa que o pai de família chega e fala, não, meu filho, aqui você pode entrar com calçado, não tem problema.
Entendeu? Então isso daí difere muito de lugar para lugar, entendeu? Para você poder, vamos supor assim, vou falar para você, antes, você ia no Candomblé, você vê um órgão cantando uma sequência lá no rondo, você falava, esse cara aí é lá da Muritiba. Daí você ia em outro Candomblé, você viu o rapaz cantando a sequência, você fala, pô, esse cara é lá da Casa do Xumaré, essa sequência aí eu conheço, é lá da Casa do Xumaré, entendeu? Hoje se perdeu, irmão, hoje eles fazem a sala da missa, entendeu? Desculpe falar pra você que tá parecendo cantiga mesmo, que eu nunca vi os meus mais velhos cantar. Mas tá aparecendo, eu respeito. É legal, assim como o cristão, ele coloca louvores novos para exaltar a religião dele. Quem conhece o Urubá e sabe o que tá falando, é bonito. Mas eu sou ainda daquele candomblé arcaico. Eu só vou contar coisa que eu vi o meu mais velho cantar. Entendeu? Porque se me brecar, eu vou falar, não, eu aprendi com fulano de tal, assim, assim, assado. Correto? Então você não perde a direção. Que o candomblé ele é tão bonito que ele é simples. Quanto mais tem feito candomblé, mais feio ele fica. Ele não precisa de adornos. Ele precisa de seriedade, né? De seguir uma hierarquia, né? Uma sequência que foi deixada para nós. E é por isso que eu acredito muito nessa importância que nós do Candomblé temos que dar para nossa ancestralidade, né? Nesse entendimento mais aprofundado sobre o que é o mais velho dentro do Candomblé, né? É uma ancestralidade contínua, afinal, o mais velho de hoje já foi o mais novo de ontem. E é sobre tudo isso que paira o nosso Candomblé, o entendimento, o aprendizado do Candomblé, né? As tradições, elas são repassadas ao longo dos tempos. Então é por isso que eu acredito muito que o nosso povo de Candomblé ele tem uma responsabilidade muito grande por zelar pelos mais velhos, pelos nossos mais velhos, não somente os da religião, porque o aprendizado de vida ele é contínuo e há pessoas que tiveram tanta vivência aí fora, que são de diversas outras religiões, mas sempre tem algo para passar para a gente. Sim, Leandro. Se nós seguimos um raciocínio que o candomblé é ancestralidade, sempre na frente nós vai respeitar o nosso mais velho, que vieram dele o ensinamento. Começar pelo candomblé em si, você vê quando você vai iniciar uma obrigação ou iniciar uma pessoa, entendeu? Você vai, vai invocar os seus ancestrais através do Padê, através do Paó, né, do Almojuba. Você vai chamar aqueles que vieram antes de você e deixaram para que eles venham abençoar aquele culto que você está fazendo, que eles venham te dar sabedoria e destecimento para você conduzir aquela obrigação. Então é engraçado ter um fato que eu cheguei no Candomblé certa vez na casa do Beto de Oxóssi, aqui no Camilópolis. Quem estava conduzindo o Candomblé era meu amigo e irmão, Ogão Paulinho. Na hora que eu entrei no portão, ele parou o atabaque, entendeu? E deu por eu falar assim, está chegando aqui meu irmão Lucas, o primeiro parabéns de São Paulo. Eu me senti tão feliz, não envaidecido, mas tão feliz com aquela situação, pela criação que nós tivemos, porque nós fomos criar tudo junto nessa época. Eu, o Mobá, Paulinho vem dessa linhagem aí. De um respeitar o outro, cada um no seu espaço, entendeu? É que nem o sol, o céu, né? O céu não é a estrela que brilha, é a constelação. Então nós temos que saber respeitar as pessoas do que elas são, entendeu? Dentro do culto e da religião existem referências. E nós temos nessas referências
entendeu? Como eu tenho a minha, como você tem a sua, como o outro irmão tem a dele, e nós respeitamos. O nosso bate-papo está muito bacana, mas eu gostaria de fazer uma pequena pausa agora para te dizer que este projeto está se tornando uma grande comunidade. Você que nos ouve pode conhecer um pouco mais acessando o perfil @jackaló no Instagram e no YouTube. Se você está gostando da entrevista e deseja interagir um pouco mais com críticas, dúvidas e sugestões, não deixe de visitar o nosso Instagram, @jackaló, e procurar pela postagem sobre essa entrevista, onde você poderá utilizar os comentários para deixar as suas impressões. E depois de toda a nossa conversa até agora, Lucas, eu gostaria de deixar você livre para fazer qualquer consideração ou observação que você queira, tá? Então sinta-se à vontade aí e fala um pouquinho mais pra gente. Então, voltando, eu queria fazer uma observação aqui, ô Leandro. Quando você perguntou para mim qual relacionamento meu com ritmos afro, eu lembrei de uma época que eu era criança. Eu era apaixonado por candomblé. E dia de candomblé eu não podia chegar na tabaco, entendeu? Que eu não estava preparado ainda para tocar tabaco. Eu tinha minha irmã, uma mora até em Santos, que é a Ivete Xangô, e o outro está no Urum, que se chamava Tereza, Bome Tereza de Oxóssi. E ali nós crianças, nós brincava de candomblé. Daí eu pegava uma lata. O primeiro relacionamento meu com ritmo foi na lata de leitinho. Pra mim eu tava cantando e tava tocando candomblé. E elas pagavam a roupa, vestindo tipo, querendo figurar o outro vestido, e nós brincava de candomblé, pra você ver. Lá atrás a gente era criança, e hoje nós somos senhores dentro do candomblé. Ela é a Lorixá, eu sou o Ogã, a outra foi um ebome, uma das ebomes mais velhas do Marucaitu, entendeu? Minha irmã Teresa de Oxóssi, que infelizmente hoje o Louro chamou ela, né? E ela brilhará no céu com certeza, por ser uma pessoa maravilhosa, não por ser minha irmã, mas por ser um ser humano carinhoso. Você sabe como é que é o povo de Oxóssi, né? E é isso, irmão. Eu queria fazer essa ressalva, entendeu? Que lá atrás existia isso. Apanhei muito na mão, ô Leandro, com a Gui Davi, meu tio Suro, me ensinando a tocar. É que nem se falou, era passado do mais velho pro mais novo. Nunca dentro do candomblé, nego falou, ó, é R$ 2, é R$ 3. Sempre me ensinou de coração, pelo meu interesse, entendeu? E pela minha dedicação. Meu tio Jorge me ensinou muitas cantigas, meu tio Cabila e várias pessoas, Babá PC, minha mãe, entendeu? O finado pai Pedro, de Dudu, que eu agradeço a ele. Se eu sei um vasto conhecimento, um pouco de candomblé que eu tenho, o vasto que é pequeno, mas para mim é grande, entendeu? Eu dedico e agradeço a ele, ao Gão Paulinho também. Trocamos muitas cantigas, muito conhecimento. E estamos aqui, pai, hoje, graças a Deus, levando adiante e sabendo que nós não somos ninguém. O maior é o Orixá. Lucas, meu irmão, eu te deixo agora à vontade para passar qualquer mensagem que você queira para as pessoas que estão nos ouvindo. Em primeiro lugar, agradeço a Ilha do Maré pela oportunidade. Olorum Cocô Ibere, Olorum Bagi, Olorum Baginã, por poder estar contando um pouco da minha passagem dentro do candomblé. Agradecer a você a oportunidade que você está me dando. E queria também agradecer, homenagear, enaltecer a pessoa de Yami Juju de Oxum, que me iniciou, me colocou no caminho de Orixá, a Babami Toninho de Xangô, por ser meu amigo, meu pai, meu irmão, meu compadre, meu tudo. E referências, nossa, é mil, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu venho da história que eu convivi com pessoas ilustres e boas. Uma referência que se partiu, que eu me espelho muito
na postura, no jeito de ser, e o amor que ele tinha à religião do tio Jorge. Papa PC mesmo é um grandes líderes, grandes homens de saber e humildes, porque o orixá habita onde que tem a humildade, onde que existe a soberba, o orixá não encosta. Queria fazer uma ressalva aqui ao meu grande mestre, Pai Pedro. Foi muito importante na minha formação, tanto como ser humano, no caráter, como também no meu lado espiritual. E a todos que fizeram parte e fazem parte da minha jornada, da minha caminhada dentro do candomblé, dos abiã que eu conheci até o Zabá. Agradeço todos e gratidão da minha parte. Axé e Baxé, Oremi, Leandro de Xangô. Amém. Que Xangô nos abençoe com muitos anos de vida, com saúde e prosperidade, Lucas. Muito obrigado pela consideração, pelo carinho, pelo respeito. Saiba que é recíproco, tá? E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui junto com o pessoal que está nos escutando, ouvindo essas histórias que você tem para nos trazer. Que o Baló ele faça feliz, Leandro. E traga saúde a você e todos aqueles que te cercam. Mojubá, Bobô. Eu acredito que não preciso nem dizer o quanto eu estou adorando o nosso bate-papo, Lucas. E imagino que as pessoas que estão nos ouvindo também devem estar curtindo muito conhecer um pouco mais da visão do Lucas sobre o candomblé. E por isso eu deixo um convite em aberto para que no futuro a gente possa fazer novas coisas aí, como quem sabe uma live ou novas entrevistas. Ô, meu irmão, pode marcar com certeza. Fico agradecido em poder levar adiante mais uma vez o nome da minha religião, o nome do candomblé, essa religião tão perseguida, tão massacrada por aqueles que não a conhecem. E enquanto vida respirar, eu sempre vou dignificar e edificar em nome do candomblé. E agora, meu irmão, eu venho respeitosamente te pedir para que você fique à vontade para cantar uma cantiga para fazer o encerramento deste episódio. Mas antes disso, eu vou pedir para você que está nos ouvindo para que faça parte desse projeto. Acompanhe as nossas redes sociais, siga, curta, comente, salve, compartilhe, principalmente compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a todo esse material. Vamos congregar esse candomblé bonito e mostrar para todo mundo que nós somos uma religião de respeito. Então, Leandro, existe uma cantiga que a minha mãe canta em todo o Lubagé em homenagem ao meu cargo, que é essa. Iloxeo palabé, Iloxeo palabé, Araê, Iloxeo palabé, O mitoro do que valer, Iloxeo palabé. Essa cantiga que eu levo por da minha vida. E agradeço também todas as pessoas que acompanhou e que vai acompanhar esse legado que a gente leva adiante, que é do Orixá. E agradecer também todos os ouvintes do podcast, que ele do mar e de vida com saúde a todos, que o Balói cubra todos. Um forte abraço, irmão, foi um prazer. E essa entrevista foi conduzida, produzida e dirigida por mim, Ogan Leandro, e eu espero que você tenha gostado. Então, nos vemos no próximo episódio. Jack Aló. Jarelo